Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Na história passada, nós vimos a chegada de Jesus em Jerusalém. Ele foi muito bem recebido por algumas pessoas, mas por outras não, né? Tinham pessoas que não queriam que ele estivesse lá, para a festa da Páscoa. Hoje, nós vamos falar sobre a última ceia de Jesus com seus discípulos, quando Jesus ora no jardim, no Monte das Oliveiras, quando Jesus é julgado e quando Jesus morre na cruz crucificado. Por isso que essa sexta-feira é chamada de Sexta-feira Santa. Vamos começar? Jesus encontrou-se com seus 12 discípulos num lugar especial em Jerusalém. Lá, ele lavou os pés dos seus discípulos e então sentou-se à mesa junto deles. Eles estavam reunidos para comer a ceia da Páscoa. Jesus olhou para os seus discípulos que estavam com ele e disse: "Um de vocês vai me entregar para ser morto." Nossa! Quem será? Vamos pensar. Os discípulos ficaram assustados, um olhando para o outro, e não sabiam o que falar para Jesus. Nós sabemos que esse traidor é Judas Iscariotes, não é mesmo, criançada? Mas vamos continuar a nossa história. Depois que Jesus falou isso, ele pegou o pão, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos. Ele disse: "Peguem, isto é o meu corpo." Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos seus discípulos e disse: "Isto é o meu sangue, que é derramado no lugar de muitos." Então, eles cantaram canções de louvor a Deus e foram para o Monte das Oliveiras. Lá havia um jardim chamado Getsêmani. Ali, Jesus se ajoelhou e orou a Deus. Ele sabia que estava chegando a hora de ser levado embora da companhia dos seus discípulos. Nossa, que sofrimento para Jesus! Quando Jesus orou a Deus, seu Pai no céu, lágrimas correram pelo rosto de Jesus. Jesus pediu que os seus discípulos orassem junto com ele. Mas vocês não vão acreditar o que aconteceu. Os discípulos dormiram. Vocês acreditam nisso? Mas Jesus ficou bravo e perguntou: "Por que vocês estão dormindo? Vigiem e orem comigo." De repente, veio uma multidão em direção deles. Judas Iscariotes estava no meio dessa multidão. Soldados e sacerdotes vinham logo atrás. Judas foi à frente e deu um beijo em Jesus. Isso mostrou aos soldados quem era Jesus. Jesus foi levado para Pilatos, o governador romano. Pilatos perguntou ao povo: "O que este homem fez de errado? Ele está causando problemas em todo lugar aonde vai. Ele diz que é um rei." Os chefes dos sacerdotes responderam. Pilatos disse: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "Quem está dizendo isso é o Senhor." Pilatos novamente perguntou ao povo: "O que devo fazer com Jesus?" E o povo gritou:
preguem-no numa cruz para que morra. Nossa! Pilatos achava que Jesus não tinha feito nada de errado, mas ele queria agradar o seu povo. Por isso, entregou Jesus a eles para que fosse morto. Os soldados vestiram Jesus com uma capa vermelha e colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Fizeram com que Jesus carregasse uma cruz grande e pesada, a cruz que ele seria crucificado. No caminho, eles iam zombando de Jesus, falando coisas feias para Jesus e batendo nele. Jesus foi levado para um lugar chamado Gólgota. Lá, ele foi pregado sobre a cruz que carregava e acima da sua cabeça foi colocada uma placa que dizia: O Rei dos Judeus. Maria, a mãe de Jesus, que estava ali perto acompanhando tudo, chorou de muita tristeza em ver o seu filho ali sofrendo na cruz. De repente, vocês não vão acreditar, às 3 horas da tarde, tudo ficou escuro. Uma escuridão cobriu toda a terra. Todos ficaram olhando para o céu, assustados. Não estavam entendendo o porquê que aquilo tinha acontecido. E de repente, Jesus deu um grito muito forte, respirou pela última vez e morreu. O corpo de Jesus foi tirado da cruz, enrolado num lençol e colocado com cuidado num túmulo que pertencia a José de Arimateia. Uma pedra muito grande foi rolada para fechar a entrada do túmulo. Os discípulos de Jesus pensaram que nunca mais iriam vê-lo. Foram para casa e choraram. Esse dia triste tinha acabado. Por isso que esta sexta-feira é chamada de Sexta-feira Santa, porque Jesus, em favor dos nossos pecados, criançada, derramou seu sangue na cruz. Querem uma prova de amor maior do que essa? Não existe, não é mesmo? Vamos orar, criançada? Senhor Deus, muito obrigada por ter derramado o seu sangue lá na cruz em favor dos nossos pecados. E por termos, Senhor, a certeza de que neste domingo vamos comemorar a Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém. Um beijo e até a próxima.